Fala galera, Laerte Viana na área. Se você ainda não assistiu, já está no ar o bate-papo com Walter Walker após o quarto pé levado para casa. O Tetra foi conquistado e Walter falou sério no papo, mas, como vocês sabem, algumas atrocidades que só aquele cara é capaz de falar. Tá bem legal. Se você ainda não conferiu a entrevista, assim que acabar isso aqui, vai aparecer no final. E fiquem ligados, porque o segundo trecho, a segunda parte desse bate-papo que eu gravei e tive que dividir, vai ao ar nos próximos dias aqui no canal, então já sabem, para não perder nada, ficar por dentro de tudo, deixa o like nesse vídeo porque é muito importante e se inscreva no canal para ficar antenado assim que eu subir os conteúdos. Vai ter entrevista não só com o Walter, como outras exclusivas ao longo dessa semana por aqui, então fiquem ligados. Assim que terminou o UFC 321 no último sábado em Abu Dhabi, da maneira mais broxante possível, com os dedos de Ciryl Gane nos olhos de Tom Aspinall, Alex Poatan postou um vídeo nas redes sociais reagindo meio que como se tivesse ficado decepcionado e na legenda escreveu: "Vamos fazer a categoria dos pesados grande novamente". A imagem do Poatan é tão grande que muita gente interpretou e até torceu para que ele tivesse disposto a subir para a categoria para disputar o cinturão dos pesados, uma espécie de salvar a divisão que está numa zica sem fim. Além da falta de talentos em grande escala, se não bastasse a disputa do cinturão terminar no No Contest um pouco antes, a luta que seria para definir o próximo desafiante também foi terrível e o vencedor ficou bem longe de garantir o title shot. Ou seja, mesmo que o Aspinall ou o Gane tivesse vencido, a divisão ficaria aberta, continuaria sem nenhum desafiante legítimo. E digo mais, o fato do Gane ter vencido o primeiro round humaniza o Aspinall, tira aquela imagem de super-herói imbatível que atropela todo mundo de maneira rápida e automaticamente, na visão do público, aumenta as chances do Poatan. Eu vi muitos comentários da galera falando: pô, calma aí, eu acho que dá jogo, hein? De repente o sonho não é tão distante assim, Poatan e Aspinall é mais palpável do que a gente estava pensando. Confesso que eu também imaginei esse cenário. O anticlímax na disputa do título foi tão grande que, sei lá, de repente o Dana White muda de ideia, transforma os planos, chega e fala: Alex, quer saber? Me salva aí, vai, disputa o cinturão, salva essa categoria. É possível? É. Acho que vai acontecer? Não, porque outra peça bastante importante desse tabuleiro dos pesados finalmente se manifestou. E é aí que começa uma boa novidade e ao mesmo tempo uma possível armadilha. Vou explicar. Assim que acabou o UFC desse último sábado, Joe Jones, absolutamente do nada, apareceu para responder o desafio de Alex Poatan com quase um mês de atraso. Alex, eu adoraria trazer o mais alto nível da habilidade para a Casa Branca. Agradeço o respeito que você demonstrou. Vamos dançar. E por que Joe Jones demorou mais de 20 dias para responder o chamado do Poatan? Porque ele estava sem internet? Porque perdeu o acesso à senha das redes sociais? Não, porque o bicho é malandro, vaidoso, egocêntrico, sempre se porta da mesma maneira. Quando os holofotes estão todos voltados para uma luta, para outros protagonistas, ele aparece do nada trazendo a atenção para si, mudando o foco da conversa, para ele estar em evidência. Ele sempre faz isso, tava na cara que tava só esperando o desfecho de Aspinall contra Gane para poder se manifestar. E eu garanto para vocês que se o inglês tivesse vencido de uma maneira impressionante, ele não teria falado absolutamente nada, teria ficado no silêncio, assim como foi aquele silêncio absoluto na bancada do UFC Fight Pass, daqueles 10, 15 segundos depois do André Azevedo mandar ao vivo um abraço pro Bengadura. Bacana, finalmente Joe Jones respondeu. A novidade é ótima, eu também fiquei esperançoso, mas logo depois parei e pensei: quem garante que esse cara não tá falando isso só para chamar atenção, blefando mais uma vez? Afinal, isso não é uma novidade, ele já fez isso, dezenas de oportunidades com o próprio Aspinall. Chegou a falar que iria provar que era o melhor do mundo, mostrar pro garotão que o nível era outro, que topava o desafio, que eles iriam se enfrentar. E aí do dia pra noite, depois de mais de um ano enrolando, chegou e falou: mudei de ideia, tô aposentado, segue sua vida. O Poatan tá corretíssimo em mirar no Joe Jones, é potencial o maior duelo da história do MMA e caso o brasileiro vença, pode se consolidar como o maior nome de todos os tempos desse esporte. A questão é que é muito difícil acreditar na boa vontade do americano. Se eu fosse o Alex da sua equipe, aproveitaria que eles gozam de muita moral nos bastidores e exigir algum tipo de garantia, sei lá, alguma data limite, estipula um prazo, um mês, qualquer coisa que eles dessem uma segurança de que não ficariam parados até o meio do ano que vem para correr o risco do bonitão lá mudar de ideia ou querer atrasar ainda mais. Porque, mais uma vez, não é coincidência esse modus operandi do Joe Jones. Esse comportamento faz parte do jogo mental que ele adota com os adversários. Ele sabe que é o maior nome da história desse esporte e se sente confortável na posição de alvo das pessoas estarem mirando nele. Quase que como se
eu dou as cartas por aqui, eu escolho aonde e quando vou poder lutar. É como se ele tivesse as cartas do jogo na mão. Típico comportamento de pessoas egocêntricas, vaidosas, que gostam de ser o centro das atenções, ser o grande protagonista, seja para ser mocinho ou para ser vilão. E detalhe que quando eu falo isso, não estou criticando, é apenas uma constatação básica, porque para você ser o mais alto nível do esporte, o ego e a vaidade são fundamentais, são como combustíveis para atletas de alto rendimento. É quase como se fossem motores de desempenho, servem para autoconfiança elevada, resiliência diante das críticas, busca constante por destaque, existem muitos ganhos. Nesse caso específico, talvez pela primeira vez nos últimos anos, ele se encontra frente a frente numa posição de ser desafiado por alguém que já é uma lenda do esporte mesmo estando em atividade, porque tirando o Stipe Miocic, todos os outros do Daniel Cormier até aqui, que desafiaram, o Jon Jones ainda estava naquela posição de chegar ao topo do mundo, ter que se provar. No caso do Poatan não existe isso, ele não tem que provar mais nada. Hoje já é o maior nome da atualidade desse esporte. Será que isso de fato pode o motivar ou veremos mais uma armadilha do ex-campeão? Será que sai do papel Jon Jones e Alex Poatan? O que vocês acham? Dá para confiar na palavra do americano ou é melhor o brasileiro e a sua equipe já irem tentando traçar um plano B? Porque sabe, né? Quando há Jon Jones na jogada, não há nenhum tipo de garantia. O que vocês acham? Essa luta vai acontecer? Tomara que sim, né? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, porque é sempre muito importante. Repetindo, parte 2 da entrevista com Walter Walker, daquele jeitão que vocês conhecem, vai ao ar nos próximos dias e outros conteúdos também. Então, fiquem ligados, porque a semana tá só começando e vai ser muito cheia por aqui. Fiquem ligados, tamo junto.